Olá a todos! Mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é com muita alegria que nós vamos aprender da Palavra de Deus e, com certeza, aprendendo de Deus, nós vamos nos fortalecer para viver de uma maneira que realmente o agrade. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nós termos o privilégio e a liberdade, Senhor, de estarmos aqui agora, podendo aprender da sua palavra. E eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está neste momento, Senhor, ouvindo a tua palavra. Que o seu Espírito possa estar falando nos nossos corações, que nós possamos estar aprendendo ainda mais de ti. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado já por vários meses o tema da nossa lição, que é o conhecimento de Deus. E para isso nós estamos percorrendo o livro de J. I. Packer, O Conhecimento de Deus. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte nós vimos a importância de conhecermos a Deus. Depois, na segunda parte, nós vimos vários atributos de Deus. E agora nós estamos na terceira parte, que se intitula Deus é por nós. E estamos vendo a ação de Deus em nossas vidas. Nós vimos a primeira questão, que foi a propiciação. O fato de que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer, para não só para justificar os nossos pecados, mas também para aplacar a sua ira, né? Uma ira justa, uma ira que tem a ver com a sua santidade, com o fato de que ele não poderia estar, a sua santidade não poderia estar próxima ao pecado do homem. E hoje nós vamos ver uma questão muito importante e que J. I. Packer coloca aqui como uma questão que é fundamental para o cristão. Ele inicia o capítulo perguntando o que é ser um cristão. E ele responde: o cristão é aquele que tem a Deus como Pai. Hoje nós vamos ver essa preciosidade, que é o fato de podermos ser chamados filhos de Deus. Deus, o nosso Pai. Uma coisa que muitas pessoas dizem é que todos nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas essa é uma verdade que não encontramos na palavra de Deus, de que toda a humanidade é filho de Deus. No Antigo Testamento, os filhos de Deus eram os da linhagem de Abraão, o povo escolhido de Deus, com quem ele fez uma aliança, né? Nós temos lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23, que diz: Israel é meu filho, meu primogênito, deixa ir meu filho. Então, este povo escolhido eram os filhos de Deus. No Novo Testamento, isso muda, né? Porque a partir da morte de Jesus, nós temos Deus como Pai de todos aqueles que reconhecem ao Senhor Jesus, se reconhecem como pecadores e reconhecem ao Senhor Jesus como seu Salvador. E quando fazem isso, se tornam a semente espiritual de Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 diz: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, somos filhos de Deus não por uma questão de nascimento natural. Todo mundo que nasce é filho de Deus, né? Mas como um dom sobrenatural que se recebe quando a gente recebe o Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai, ninguém é reconhecido por Deus como filho, senão por meio de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Então, essa dádiva, né, de sermos
de nos tornarmos filhos de Deus, ela acontece realmente através do novo nascimento. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Filiação a Deus, então, é um dom da graça. Packer afirma que, algum tempo atrás, ele escreveu uma frase que resume todo o Novo Testamento em uma única frase, né? Que é: se falar dele como uma revelação da paternidade do Santo Criador. Nós podemos resumir o Novo Testamento nisso, na revelação da paternidade do Santo Deus Criador. E se nós entendermos bem o cristianismo, é assim que nós vamos viver com essa ideia, né? Com a ideia de ter Deus como nosso Pai, de ter esse pensamento regendo a nossa vida. Packer afirma aqui que esse pensamento deve existir e dominar a nossa adoração, as nossas orações e toda a nossa perspectiva sobre a vida. É diferente você orar para Deus, o Pai. É diferente você adorar a Deus, o seu Pai amoroso, o seu Pai disciplinador, o seu Pai justo, né? Então, Pai é o nome que o cristão dá para Deus. Esta revelação de que Deus é nosso Pai é, num certo sentido, o clímax da Bíblia. No Antigo Testamento, Deus expressou como seu nome o nome de Javé, né, Jeová, que ele disse que ele era o grande eu sou. Então Deus se colocou realmente como o grande Deus, o santo, santo e santo Deus. Esse é o termo, né? É o nome que rege todo o Antigo Testamento. Em Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É assim que Deus é chamado durante todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento. Mas, quando chega no Novo Testamento, algo muda. Não que Deus deixe de ser santo, não que nós deixemos de chamá-lo de santo Deus, né? Não que não tenhamos mais o temor a Deus, que é o que rege o Antigo Testamento. Nada disso, mas algo vem, algo é adicionado, né? Os crentes do Novo Testamento agora tratam Deus como Pai. Efésios capítulo 3, versículo 12, diz: temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Hebreus 10, 19. Esses dois versículos tratam do fato de que agora temos um novo relacionamento. Agora temos a Deus, o Pai, a Deus a quem nós temos acesso e que com ousadia podemos chegar diante dele através do sangue de Jesus Cristo. Agora pertencemos à família de Deus, né? E o pensamento que nós temos agora é de ter um Criador como o nosso Pai perfeito, fiel no amor e cuidado, generoso e atencioso, interessado em tudo que fazemos, respeitando nossa individualidade, hábil em nos treinar, sábio na orientação, sempre disponível, ajudando-nos a obter maturidade, integridade e retidão. Esse é o sentido de nosso Deus, o Pai. Pode ser que você já tenha ouvido que muitas vezes quem não teve um pai humano aqui, muito bom, tem dificuldade para estabelecer um relacionamento com Deus, o nosso Pai. Mas isso não é verdade. A verdade é que nós temos dentro de nós uma visão do que é um pai perfeito. Senão, não
enxergaríamos as imperfeições, né, dos pais humanos. Então nós temos esse ideal de pai e Deus vem exatamente cumprindo esse ideal de pai. Esse pai amoroso, esse pai disciplinador, esse pai sábio que nos conduz no caminho da retidão. E Deus, em nenhum momento, ele, na sua palavra, fez qualquer analogia da sua posição de pai com a de um pai terreno. Na verdade, Deus demonstrou o relacionamento dele como pai para conosco no relacionamento que ele teve com o seu filho Jesus. Ele mostrou o que era ser o pai, né? O pai que teríamos em Jesus, no relacionamento dele com Jesus. Deus quer que a nossa vida seja um reflexo e reprodução da própria comunhão que ele tinha com Jesus, né? Onde que a gente vai aprender sobre isso? Nós vamos aprender dessa relação, desse relacionamento de Deus, o Pai e Jesus nos evangelhos. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, o evangelho de João já começa apresentando essa questão de sermos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 diz: "Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus." Então, aqui no Evangelho de João, nós encontramos, né, desde do primeiro capítulo até o final, no capítulo 20, quando Jesus aparece, depois da sua ressurreição, capítulo 20, versículo 17, ele diz: "E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Então nós vemos a trajetória, né, em que Jesus aqui nos chama de irmãos. Eu estou voltando para o meu Pai, para o nosso Pai. Isso é muito lindo de lermos na palavra de Deus, né? São centrais na primeira epístola de João também as ideias sobre filiação como o dom supremo do amor de Deus. O presente supremo do amor de Deus como sendo o fato de nos tornarmos seus filhos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. "Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu." Veja que grande amor o Pai nos concedeu de sermos chamados seus filhos, né? Então ele apresenta o fato de sermos filhos de Deus como um dom de amor. E assim ele vai apresentando outras ideias sobre essa relação de Deus conosco, né? Esse privilégio de sermos seus filhos. Então, tanto no Evangelho de João, quanto na Epístola de João, nós temos várias questões em relação a essa paternidade de Deus para conosco. Em primeiro lugar, a paternidade implicava uma autoridade de Deus sobre nós. O Pai ordena e dispõe. Nós temos lá em João capítulo 6, versículo 38, 17:4, 5:19 e 4:34, que dizem: "Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer." O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós vemos aqui essa relação de Cristo com Deus o Pai como uma relação de autoridade de Deus o Pai. Ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. E essa deve ser a primeira relação que nós temos com Deus. Deus não pode ser visto como o nosso pai
no sentido só de, o nosso pai de amor, o nosso pai bonzinho, que faz coisas boas para nós. Ele é o nosso pai que exerce autoridade sobre nós. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade, assim como Jesus também fez a vontade do seu pai. A outra coisa que essa paternidade implica, ela implica em afeição. O pai ama o filho. O meu pai me ama. Eu obedeço aos mandamentos do meu pai e ele continua a me amar. João 5, 20, 15, 9 a 10. Deus ama a Jesus. Deus, o Pai, ama ao seu Filho Jesus. E Deus, o Pai, também nos ama, porque através de Jesus Cristo nós fomos feitos seus filhos e Ele tem amor por nós. E porque Ele nos ama é que Ele nos corrige. E é porque Ele nos ama que Ele nos disciplina. Então, a todo momento, seja qual for a circunstância da nossa vida, nós não podemos esquecer desse amor do Pai. A terceira coisa que a paternidade implica, ela implica em comunhão. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho. João 16, 32 e 8, 29. Nunca estamos sozinhos. O Pai está sempre conosco. O Pai esteve sempre com Jesus. O único momento em que o Pai não estava com Jesus foi o momento em que Jesus tomou sobre ele todo o pecado. E a santidade de Deus se afastou de Jesus. E esse é o fato importante que faz com que tenhamos a clareza e a certeza de que Deus nunca nos deixa sozinhos, porque hoje somos santos em Jesus. E, portanto, Deus está sempre conosco, em qualquer circunstância. Então, a paternidade implica essa comunhão. E, em quarto lugar, a paternidade implica honra. Deus deseja exaltar seu filho. Pai, glorifica teu filho. E o Pai ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho. Capítulo 17 e capítulo 5, 22 e 23. Tudo isso se estende a nós como filhos adotivos de Deus. Cristo foi exaltado, e assim como Jesus obedeceu a Deus, assim também eles devem obedecer. Este é o amor de Deus, o Deus que o gerou, quando praticamos os seus mandamentos. 1 João 5, 1, 3. Ao praticarmos os mandamentos de Deus, nós também seremos honrados. Deus nos recompensará. Assim como Deus amou o seu Filho unigênito, do mesmo modo Ele ama seus filhos adotivos. O próprio Pai vos ama. João 16, 27. Então, assim como Deus exaltou Jesus, também Ele exalta os seguidores de Jesus como irmãos na mesma família. João capítulo 12, versículo 26 diz: E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. João 17, 24. Então, são esses os termos da relação de Deus, o Pai, conosco. Autoridade, afeição, honra, todas essas coisas, comunhão, todas essas coisas caracterizam esse relacionamento de Deus, o Pai, conosco. E quando estamos aqui falando sobre Deus, o Pai, o fato de termos nos tornado filhos, precisamos falar sobre a adoção. Nós fomos adotados por Deus como filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. E a adoção, ela é o maior privilégio que o Evangelho nos oferece. Naqueles tempos antigos, você poderia adotar, era comum você adotar um adulto como filho e tornar o herdeiro, Não é como hoje em dia que a maior parte das pessoas adotam crianças muito pequenas. Naquele tempo não, você adotava um adulto e tornava ele herdeiro com todas as prerrogativas que um filho tinha.
E foi isso que Deus fez conosco. Ele nos adotou como herdeiros dele. Nós nos tornamos filhos dele através da adoção. É claro que é um privilégio nós termos sido justificados por Cristo na cruz, ele ter pago os nossos pecados, né? Deus, o justo juiz, anulou a nossa pena, acabou com ela, né? Nós não seremos mais sentenciados à morte eterna. E isso é um privilégio. Agora, pensem, além do juiz bater o martelo e nos resgatar da condenação e nos dar uma pena e nos absolver, né? Ele vira para nós e nos torna seus filhos. Esse é o privilégio maior. A redenção poderia ter parado na justificação. Nós nos tornaríamos não mais sob pena de punição, né? E viveríamos na eternidade lá sem estarmos destinados à morte eterna. Mas, além disso, Deus, no seu imenso amor, além de nos justificar, de nos dar a vida eterna, ele nos tornou seus filhos, seus herdeiros. Esse é o maior sentido do Evangelho. Esse é a maior presente, né, que como cristãos nós podemos ter. A justificação sozinha, ela não implicava numa relação íntima e profunda com Deus. Mas Packer diz aqui que a adoção é um conceito de família, concebida em termos de amor, que vê Deus como Pai. Na adoção, Deus nos introduz em sua família e em sua comunhão e nos estabelece como filhos e herdeiros. Proximidade, carinho e generosidade estão no cerne do relacionamento. Estar de bem como Deus, o juiz, é uma grande coisa, mas ser amado e cuidado por Deus o Pai é algo ainda maior. Com certeza, né? Ser cuidado, ser amado, ter proximidade, poder chegar diante de Deus, poder ficar no colo de Deus. Eu já falei para vocês da minha experiência, né? Em muitos momentos durante o meu tratamento, quando eu ficava com medo, né? Quando eu ficava pensando em muitas coisas, eu gostava de me visualizar realmente no colo de Deus. E eu sentia ali como uma criança, né? Deus me abraçando e dizendo: calma, eu tô com você, você não tá sozinha. E essa relação, irmãs, nós não temos com um juiz, nós temos com Deus, o nosso Pai. Esse Deus de amor, esse Deus que nos acarinha, que nos ama, esse Deus que cuida de nós. Gálatas, capítulo 4, versículo 7, diz: já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós já não somos mais servos apenas, mas nós somos filhos de Deus. O privilégio da adoção pressupõe perdão e aceitação, mas é maior do que qualquer um desses, pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, não a força interior, mas a autoridade, direito, privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Foi para este lugar, diz Paulo, que a sua fé em Cristo os levou. Vocês receberam a adoção de filhos. Vocês não são mais escravos, mas filhos. E se sendo filhos, também são herdeiros. Que grande bênção é a adoção. E o mais importante é que é uma adoção permanente. Nós não vamos ser adotados como filhos e depois largados. Não. Fomos feitos filhos de Deus e pela eternidade nós gozaremos das bênçãos de sermos herdeiros. Esse é realmente um grande privilégio. A outra coisa que a adoção faz é
com que pensemos é que a nossa vida cristã, ela tem que ser entendida tendo como base a adoção, o nosso relacionamento com Deus o nosso Pai. E da mesma forma como Jesus guiou a sua vida na terra como Filho único de Deus e tendo como prerrogativa, como norma da sua vida, agradar a Deus, cumprir a sua vontade, né? Nós também agora temos que ter essa posição em relação à nossa vida cristã. Jesus se referiu a nós como seus irmãos. Não tem mais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Mateus 28, 8 e 10. Vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. O autor de Hebreus, ele nos assegura que o Senhor Jesus Cristo considera todos aqueles por quem ele morreu e que foram transformados em seus discípulos como seus irmãos. O Filho não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. E outra vez, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2, 12 e 13. Então, nós somos parte da família de Deus e assim como essa filiação única de Jesus controlava toda a sua vida, essa filiação nossa deve também controlar a nossa vida diariamente. Nós vamos ver que no Sermão do Monte nós temos vários pontos, né? Que Packer aqui chega a chamar quase que de um manual da realeza. Porque nos tornando filhos de Deus, nós temos um comportamento de filhos do rei. E o Sermão do Monte, ele traz algumas condutas, alguns princípios desses filhos de Deus. A primeira coisa que aparece no Sermão do Monte é a base da nossa conduta cristã. O Sermão do Monte, ele não apresenta uma série de regras, né, de conduta, que você tem que agir assim, não, mas ele apresenta de uma forma ampla e geral o espírito, a direção, os objetivos, os princípios orientadores e ideais pelos quais o cristão deve dirigir o seu curso. Então, essa ética da liberdade responsável, né, ela vai aparecer aqui no Sermão do Monte. Então, nós vamos ver que existem 3 princípios abrangentes aqui da conduta do cristão que nós devemos ter. O primeiro desses princípios é o princípio de imitar o Pai. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 44 a 45 e 48. Os filhos devem demonstrar familiaridade, né? Semelhança familiar em sua conduta. Jesus está dizendo, sede santos porque eu sou santo. E falando isso em termos familiares. Então, é maravilhoso quando nós temos um pai aqui humano que tem características boas e alguém chega pra gente e fala assim, nossa, você parece tanto seu pai quando você faz isso, quando você faz aquilo, né? Estou até com meu pai aqui atrás de mim, né? E fico muito feliz quando alguém reconhece em mim uma característica que era boa no meu pai, né? Agora pensem que maravilha que é as pessoas reconhecendo em você coisas que vêm de Deus, porque Deus é o Pai perfeito. Então, imitar o nosso Pai, imitar o nosso Deus, amar os nossos inimigos, ser santo como Deus é santo, né? É esse que deve ser realmente o que conduz a nossa conduta. O outro princípio, né, que deve conduzir a nossa conduta cristã é que nós devemos o tempo todo glorificar o Pai. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. 5,16. Nós queremos
honrar o nosso pai. Nós queremos que o nosso pai terreno tenha orgulho da gente, né? Então, nós fazemos várias coisas para trazer felicidade para eles. Quando nós dizemos que o que guia a vida do cristão, a conduta do cristão, é glorificar o nome do Pai, é pensar exatamente isso, ter um comportamento público que traga louvor e honra ao nome de Deus. Sua motivação constante deve ser aquela que eles são ensinados a dizer no início de todas as suas orações: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Eu sou conhecida por ser filha de Deus, eu tenho uma responsabilidade nisso. A minha vida deve glorificar a Deus. A minha vida deve ser uma expressão do amor de Deus, né? Deve honrar e glorificar esse nome sempre. E a terceira coisa que deve conduzir a nossa vida cristã é o princípio de agradar ao Pai. No capítulo 6, versículo 1 a 18, Jesus se refere à necessidade de ter-se um único objetivo, o de agradar a Deus quanto à nossa devoção pessoal. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celestial. 6:1. O propósito da promessa de nosso Senhor em recompensar pelos nossos atos não é nos fazer pensar em termos das recompensas, mas simplesmente para lembrar a nós que o nosso Pai Celestial observa e tem prazer especial, né, em ver os nossos esforços em agradá-lo. Então, pense nisso. Como filhos, nós devemos ter essa conduta cristã, com estes princípios, com o princípio de imitar o Pai, com o princípio de glorificar o Pai e com o princípio de agradar ao nosso Pai. A segunda coisa que o sermão traz para nós, além desses princípios sobre a nossa conduta cristã, o Sermão do Monte traz também para nós, como filhos do nosso Rei, a base da oração cristã. No capítulo 6, versículo 9, ele começa: Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Assim como Jesus sempre orou ao seu Deus como Pai, Abba, que é uma palavra que sugere intimidade, ele diz aqui que é para que nós também oremos Pai Nosso. O Pai, ele está sempre acessível aos seus filhos. Ele nos ouve diretamente, né? Ele nunca está preocupado demais para ouvir o que o filho tem a dizer. E o nosso Pai Celeste, a mesma coisa. Ele nos ouve sempre. Jesus disse: sempre me ouves. João 11:41. Então, aqui ele vai nos ensinar a orar Pai Nosso. Depois ele vai apresentar duas coisas que aqui vem logo depois no sermão. Primeiro é que a oração não deve ser realizada em termos impessoais ou mecânicos, como uma técnica para exercer pressão sobre alguém. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Mateus 6, 7 e 8. Então, a oração não deve ser uma repetição vazia, né? Mas realmente um diálogo com o seu Pai, porque ele já sabe de antemão o que você precisa. E em segundo lugar, a oração pode sim ser livre e ousada. No capítulo 7, versículo 7 a 11 diz: Pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Nosso Pai no céu nem sempre nos dará aquilo que nós pedimos. Ele sabe o que é melhor para nós. É a mesma coisa que uma criança pequenininha pedindo algo que nós sabemos que vai machucá-la.
e nós dizemos: não, filho, eu não vou te dar isso, isso não vai ser bom para você. E Deus, o nosso Pai, ele age da mesma forma conosco. Ele também, muitas vezes, nos diz: não, você não está pronta a ter isso, você não deve ter isso, né? E ele nos responde não, assim como ele respondeu a Paulo, quando Paulo orou pedindo que tirasse o seu espinho, e isso não aconteceu, né? Deus achou por bem que seria melhor para Paulo permanecer com o espinho na carne. Então, o Senhor nos conhece, Ele é nosso Pai, Ele nos criou, Ele nos conhece antes de nós existirmos, Ele conhece o nosso futuro, e nós podemos nos chegar a Ele e pedir, e Ele nos dará respostas, mesmo que elas sejam até negativas, né? Mas nós podemos conversar com o nosso Deus. Essa é mais uma questão que aparece aí no Sermão do Monte. E a terceira coisa que a adoção aparece no sermão, né, como base da vida de fé. Isso é, a vida de confiança em Deus para se obter as necessidades materiais na medida em que se busca o seu reino e a sua justiça. Uma vida de fé, né? Uma vida baseada não nos seus recursos, mas uma vida baseada naquilo que você sabe que o seu Deus é. Nós temos no capítulo 6, versículo 25, que diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. A resposta de Jesus é muito clara, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 26. Se Deus cuida dos pássaros, mesmo não sendo o pai deles, não fica claro que ele certamente cuidará de você, sendo ele o seu pai? Então, a questão ela é colocada muito claramente aqui nos versículos 31 e 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vida de fé é entender que Deus é o seu Pai e que Ele não vai te abandonar. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. A saúde será acrescentada, a questão financeira será acrescentada, tudo o que você necessita, o suficiente. Talvez não o desejado, além daquilo que Deus tem reservado para você, mas Ele, como Pai, te dará tudo o que é suficiente para você. Você confia no seu Pai? Como é gostoso confiar no Pai. Saber que o Pai resolve. Saber que o Pai vai estar lá. Eu tive esse privilégio na minha vida de ter um pai terreno que eu confiava que qualquer coisa que eu passasse, o meu pai ia resolver. O meu pai ia ter a palavra, o meu pai ia ter recurso, né? Nós, quando somos pequenos, e até muito, eu acho que a vida inteira, eu sempre achei que meu pai tinha dinheiro para resolver as coisas para mim, né? Ele ia ter o recurso, ele ia ter a palavra de sabedoria, ele ia conseguir resolver. Esta confiança me trazia uma segurança muito grande, né? Mas o meu pai era falível. O meu pai não tinha todos os recursos. Talvez se eu tivesse passado por uma coisa muito grande, ele não teria como resolver, né? Mas o meu Pai Celeste, esse sim, esse tem tudo, esse tem todos os recursos, ele tem tudo na mão dele, e por isso eu posso confiar e eu posso me sentir segura. O meu Deus tem todos os remédios, o meu Deus tem todo o alimento, o meu Deus tem todos os empregos na sua mão, o meu Deus tem tudo para essa vida. Mas mais maravilhoso de tudo, ele tem tudo o que eu preciso para a vida eterna e ele já me deu. E é essa vida eterna com o meu Pai
que eu vou gozar como herdeira. Que isso, meus queridos, motive a sua vida, que isso seja o cerne da sua vida, que seja o seu relacionamento com o seu Pai maior, o seu Deus, que é todo amor, que é todo justiça, que é todo verdade. Que Ele guie nossa vida, que nós possamos estar buscando agradá-lo, estar buscando honrá-lo, glorificá-lo a todo momento. A semana que vem, nós vamos ver mais implicações da questão da adoção na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós.